E se alguém tivesse me dito anos atrás que eu chegaria aos 50 anos, saudável, com energia e me sentindo bem com o meu corpo, talvez eu não acreditasse. Porque a verdade é que o caminho não foi fácil, mas foi transformador. E hoje eu quero te contar o que mudou na minha vida e o que pode mudar na sua também. Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo de hoje é para você que tá aí sedentário, sem se movimentar, ou para você que tá aí pensando, triste, como começar uma rotina para ter uma vida saudável, ou também se você tá pensando aí, né, como que eu vou chegar, como será que vai ser quando eu tiver 50 anos. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo e vim aqui contar um pouquinho para vocês como que foi essa minha jornada até hoje, meus 50 anos. Não estou fazendo 50 anos hoje, eu fiz 50 anos já tem um tempo. Uau! Eu vou fazer 51 esse ano. Mas eu quero aqui conversar com vocês como que foi essa jornada, como que eu passei esse tempo lá, como se passaram, digamos assim, né, uns 25 anos mais ou menos que eu considero que é o tempo de que quando eu comecei a me exercitar, a cuidar melhor do meu corpo. Porque você sabe que a gente às vezes acaba não percebendo muito aquela rotina, na verdade acaba se acostumando com aquela rotina. E pode acreditar, uma rotina que não é saudável. Então, durante muito tempo da minha vida, eu vivi assim como muitas pessoas, com uma rotina pesada, aí eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para cuidar de mim, eu vivia cansada, com a mente cansada, esgotada, desanimada, não tinha muito ânimo, quando chegava final de semana eu só queria ficar em casa. E eu trabalhava muito naquela época, eu era bem jovem, tinha acho que uns 25, 26 anos e estava indo naquela rotina de trabalho, porque naquela época, naquele momento, eu estava pensando em quê? Em garantir a minha vida para quando eu chegasse hoje, no presente que eu estou vivendo, nos meus 50 anos. Mas vocês veem que curioso como que nós somos? E eu deixei de viver tantas coisas naquela época pensando nesse momento de hoje. E hoje, nesse momento que eu estou vivendo, nos meus 50 anos, às vezes eu fico pensando, nossa, deixei de fazer tantas coisas que poderia ter feito. Mas enfim, uma das coisas que eu comecei a fazer, que eu deixei de ficar deixando para amanhã, deixando para depois, deixando para a famosa segunda-feira, foi eu começar a me exercitar, a cuidar de mim, a me amar mais, cuidar do meu corpo. Eu sempre, durante toda a minha vida, eu sempre fui uma pessoa magra. Mas a gente sabe que com o tempo, né, principalmente quando a gente vai passando dos 30, tem que se exercitar, porque perde massa magra. E vem tantas outras histórias na fase da mulher, do homem também. Mas o foco aqui é da mulher. Na fase da mulher, que a gente acaba não se ligando. Naquela época eu nem pensava em tantas coisas que já aconteceram comigo, como o vídeo anterior que eu gravei pra vocês, falando sobre a história da menopausa. Todo esse meu processo que eu tô passando. Mas hoje o que eu quero falar pra vocês é de você dar aquele passo, você deixar de ficar amanhã eu vou, o mês que vem eu vou, hoje não dá, eu não vou porque eu não tenho tempo, arrumando só desculpa. E cada desculpa que você arruma, pode acreditar, você está prejudicando mais ainda a si mesmo, a tua saúde, o teu corpo. Então eu comecei a deixar de fazer o que a maioria das pessoas faziam, que era não praticar nenhum tipo de esporte. Então aos 25, 26 anos mais ou menos que eu comecei a praticar esporte e até hoje eu continuo me exercitando. O importante que eu sempre falo quando alguém fala assim, mas eu não gosto de musculação, mas eu não gosto de ginástica. Gente,
Hoje em dia existe tantas modalidades que não é possível que você não se encaixe em nenhuma. Por mais que você não tenha tempo, não é possível que você não consiga nem meia horinha aí na tua casa mesmo para você fazer pelo menos um agachamento, para você fazer pelo menos uma pranchinha de 3 minutos. Entendeu? Como que é? Você virar a chavinha? O negócio não é que você não tem tempo, não é que você não tem dinheiro. O negócio tá mais aqui, ó, na tua mente, de você focar, você colocar aqui e falar assim: eu vou mudar hoje, eu vou começar hoje. Então, quando eu comecei lá atrás, quando eu tinha 25 anos, foi fácil? Não foi fácil. Tive vontade de desistir várias vezes. Me senti desmotivada? Nossa! E como? Mas o importante, sabe o que? É que eu não desisti. Eu continuei. E quando eu comecei a ver os resultados, amigos, aí que eu comecei mesmo, sabe? A gostar mais. E hoje em dia eu falo das modalidades que tem, porque o que acontece? Você pode passar por várias modalidades e ver o que mais te agrada, o que você gosta mais de fazer. Eu já fiz boxe, já fiz Muay Thai, já fiz yoga, já fiz pilates, já fiz crossfit. Durante todo esse processo sempre estive fazendo musculação e já fiz circuito, já fiz tantas coisas. E o importante é você não parar. Mas chega um momento que você não tem como fugir de você se exercitar, seja qual for a modalidade que você escolher. Não tem por onde você correr. Uma hora você vai ter que continuar. Vai ter que começar. E eu acho que você encontrando uma modalidade, um exercício, um treino, um tipo de treino que você goste de fazer. Por isso que eu falo que você tem que passar por algumas experiências para você poder decidir, para você poder escolher e você sentir prazer, satisfação naquilo que você está fazendo. Porque a verdade é, ninguém ama ficar lá pegando peso igual eu vou fazer, ninguém ama assim. Mas, gente, quando você vai, eu sempre penso assim, quando eu tô indo, é uma luta. Meu Deus, eu não quero, eu queria ficar na cama até mais tarde. Queria poder fazer tal coisa. Mas quando eu chego lá, que eu piso na academia, que eu começo o primeiro treino, aí eu começo a me motivar e falar, bora. Quando termina, que eu chego em casa, é o mais prazeroso, porque você se sente realizada, forte, você foi lá, conseguiu, e cada dia que eu vou fazer o meu treino, eu falo, hoje eu venci. E a gente tem que ter, todos nós, muita força de vontade, uma cabeça muito forte. Eu penso que da mesma forma que você tem essa garra, essa força de vontade para trabalhar, criar os filhos, dar o melhor para eles, ir em busca atrás do eu acho também que nós podemos ter a mesma disposição para a gente poder nos exercitar, porque é uma coisa que vai fazer bem para você, para o seu corpo, e não é só quando você tá lá novinha, não é quando eu tava lá com meus 25 anos. Isso vai tá refletindo hoje também. O que eu sempre fiz foi me alimentar muito bem, ter uma alimentação saudável. Claro que de vez em quando a gente come uma coisa ou outra, mas no geral, sempre uma alimentação regrada. Uma alimentação regrada que eu digo não é você fazer uma dieta ou fazer essas dietas malucas que tem por aí. É você ter uma alimentação regrada, você comer coisas saudáveis, comer comida de verdade. Ter o prazer, eu tenho muito prazer, minha esposa, a gente cozinha, todo dia a gente cozinha, a gente faz a nossa comida. No vídeo anterior eu mostrei pra vocês, eu fazendo as marmitinhas de estrogonofe, de feijoada pra congelar, porque sim, a gente come essas coisas, mas é igual eu falei pra vocês, uma alimentação moderada, nada de exageros. E outra coisa também, ter sempre uma noite de sono bem dormida, né? Por isso eu vou deixar de participar de festas, ir em festas, não virar uma noite, uma ou outra, de vez em quando.
Mas eu nunca fui assim muito noturno, eu sempre fui mais diurna, de sair assim, sempre gostei mais de sair à tarde, sempre fui mais matinê, digamos assim, se é que vocês me entendem. Quem for mais novo agora, acho que nem sabe o que é matinê, mas tudo bem. E eu nunca fui assim. Agora, você ficar muitas noites seguidas, todo final de semana, achar que você tem... Ai, que você tem que beber, ai, que você tem que comer, porque você tem que se dar esse prazer. Você deve se dar esse prazer, sabe o quê? De se exercitar também. Praticar um exercício, fazer um esporte. Você também deveria pensar desta forma. E assim, você também vai chegar aos 50 anos bem. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muitas amigas, vejo muita gente à minha volta. Já trabalhei muito com o público, assim, em geral. E vejo pessoas tão jovens, tomando tanto remédio, pra tanta coisa. Mas tão jovem. Pessoas de 30, de 25, tudo, sabe? E por que isso? Por causa da vida que leva, da rotina que ela mesma escolheu para si. Não tem uma alimentação boa e fala que não tem tempo. Gente, sempre tem tempo para você cuidar de você mesmo. Se você não arrumar pelo menos uma horinha, 30 minutos que seja do seu dia para você cuidar do teu corpo, cuidar de você, não vai dar certo. Uma hora vai aparecer um problema. Então, o importante é você se cuidar, se exercitar. Então, essa minha jornada dos 50, igual eu falei pra vocês, não foi fácil, não foi. Quis desistir várias vezes, mas eu toda a minha vida me exercitei, me alimentei bem, dormi bem, não perdi muitas noites de sono, e tudo isso faz diferença na nossa vida. Todo dia você se exercitar um pouquinho, você vê a diferença, e isso é muito satisfatório. Eu digo que é o mais satisfatório quando você se olha no espelho, você se gosta, você gosta do que você vê. E não é só você gostar do que você vê por fora, por dentro também você saber que você tá bem. Então, esse vídeo de hoje é mais uma reflexão mesmo de essa passagem, né, da juventude até os 50 anos, porque 50 anos já estamos aí, ó, em meio século, né? Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, essa minha passagem para os 50, e tô vivendo os 50 muito bem, porque a vida ela é feita de fases e de momentos. Eu posso pegar várias fases da minha vida que eu vivi muito bem, tive alguns problemas, alguns percalços no meio do caminho, tive, mas no geral eu tô super bem. Então o que eu penso que o que a gente tem que fazer é se cuidar mesmo e ter uma qualidade, procurar, por mais difícil que seja, ter uma qualidade de vida boa. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu quero te convidar a fazer uma coisa simples. Comece. E se você gostou do vídeo, já não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixa aí nos comentários. Eu vou começar hoje, eu já comecei, eu vou começar. Porque é o que eu falei pra vocês no início, não importa o momento que você tá, só comece. Não fique esperando um momento certo, porque esse momento não existe. O momento é agora. Então comece a se exercitar, a se amar, a cuidar da sua saúde. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!